Não, assim, né? Buscando na memória aqui, né? Eu lembro de fazer o curso de Realidade Brasileira e foi aí que foi o meu primeiro contato com o IPRA, né? Que até então ainda era uma vontade, não necessariamente ainda era algo institucional, assim, tudo, né? E como é que foi esse negócio aí, esse rolê aí da articulação da Unesp, com os estudantes e tudo, para a gente ter o IPRA? O nosso IPRA vai fazer 20 anos já, né? O tempo voa, né? Mas não dá nem para acreditar. Mas ele surge basicamente num contexto em que a Unesp estava num boom dos grupos de extensão. Os grupos de extensão, então eles surgiram, boa parte daqueles que a gente conhece, né? O Natra, o NEDA, mais ou menos, o NEDA é anterior, mas o cursinho da Unesp, o GAPAF, em final de 1998. Então essa turma que formou o cursinho se formou na Unesp, deixou o cursinho e os projetos de extensão, né? E tiveram que tocar vida e atuação militante em outros espaços. Um dos espaços que a gente tocou, que a gente montou, talvez o Carlos lembre, não sei se você pegou, foi a Rádio Livre, 92,5 FM. A gente montou uma rádio comunitária, a gente fez um projeto, trouxemos representantes da Associação Brasileira de Rádio Comunitária, fizemos aqui um debate, inclusive tem pessoas do hip hop da cidade, o Jeff Maia participou dessa oficina e tal, e a gente precisava de uma entidade para regularizar a rádio. E esses ex-alunos precisavam também de ter uma entidade, um espaço para pós-universidade também tocarem projetos, né? Não dava para tocar institucionalmente pelos grupos de extensão, porque eles não têm uma realidade jurídica própria. Sim. Aí a gente fez meio que essa discussão e fundou o IPRA, em torno de 60 pessoas, mais ou menos, participaram do processo de fundação do IPRA. Ele foi fundado numa salinha aqui no prédio da Unesp, aqui no centro, do antigo campus da Unesp. E era a sala, se eu não me engano, do Natra ou do NEDA. Uma dessas duas salas, a gente fez a reunião de fundação do IPRA em 2005. E a primeira ação foi o curso que você fez. Realidade Brasileira. A Realidade Brasileira. Não, que eu tenho que admitir que mudou o patamar da minha militância política, né? Que até então eu era um garoto do movimento estudantil secundarista, eu era da UMS na época. Eu lembro que até, inclusive, as vagas eram direcionadas a um determinado, assim, determinadas entidades, assim por diante, né? E eu era da UMS, então eu fui pela UMS, que era 2 vagas para a UMS, não fui eu e o Jorge. O Jorjão? Isso. E aí então foi aí que foi participar do curso de Realidade Brasileira, que inclusive mudou, né, o panorama da minha militância política. Bem lembrar, porque o curso de Realidade Brasileira ele era dividido, curso que valia até como pós-graduação, especialização, 2 anos, acho que era. E era direcionado para entidades. Então tinha MST, movimento sindical, sapateiros, estudantes. E lá na Unesp acontecia isso? Não, o curso era o seguinte, ele era autogestionado. Então, cada época acontecia num lugar. Chegou a acontecer no Champanhar, os encontros, né? No Sindicato Sapateiro, aconteceu na Unesp, a maioria dos encontros foram na Unesp, mas teve vários encontros em vários lugares diferentes. Assim, não era num lugar fixo. E era interessante, porque a gente trouxe várias lideranças nacionais, inclusive, na época, né? Alguns intelectuais também nós trouxemos, então isso qualificou muito a militância na época. Assim. Foi uma coisa bem bacana mesmo. Foi a primeira ação do IPRA. Foi a primeira ação do IPRA. A segunda, que não é a ação que a gente fala que é pré-IPRA, foi a rádio. A rádio já existia antes do IPRA. E foi curioso, que fundou o IPRA, a rádio deixou de funcionar. Deixou de existir. Eu lembro que falava de reativar essa rádio. Já na minha época, que é bem depois de vocês, eu lembro que falava de reativar essa rádio, mas parece que naquela época estava complicado juridicamente, não estava tendo muita abertura para isso, né? Não foi? Eu acho que foi mais isso. Assim. Era a questão legal pegava muito. Isso. Quer dizer, a documentação toda, a gente fez um estatuto, o estatuto do IPRA, inclusive ele prevê ainda, né? Radiodifusão comunitária e tal. Aí mandou, aí o processo era tão demorado, quando veio a resposta, a rádio já não estava mais funcionando. Mas na verdade foi a primeira sede que a gente teve. A gente construiu uma sede para a rádio funcionar, que funcionou a rádio funcionou primeiro no fundo da minha casa, numa república, na casa do Tony, e depois sede mesmo, quando a gente alugou, foi na rua da prefeitura, na Major Mendonça. Aí tinha uma casa de aluguel lá que funcionou a rádio. Aí captava um pouco de publicidade e tal. Mas aí foi isso. E com o IPRA veio novas demandas. Mandou o projeto,
A gente ainda não tinha a sede do IPRA, né? Que também já só foi em 2008 a primeira sede do IPRA, né? Então, foi esse processo um pouco, né? Aí, que eu lembre, depois do curso Realidade Brasileira, a gente teve um convênio, a Unatra procurou o IPRA, que a Raquel Santana e várias outras pessoas também eram fundadores, né? E participavam da gestão do IPRA, né? Para fazer um convênio, para firmar um convênio com o INCRA, porque o Natra diretamente não poderia firmar esse convênio, e aí o INCRA e o IPRA fizeram o seu primeiro convênio, foi o primeiro recurso que o IPRA recebeu, foi um convênio de R$100 mil para liberar bolsistas, não, tinha 14 bolsistas, tinha 3 profissionais na área do direito, do serviço social da história, eu era o supervisor de estágio da história, né? O Tuco era o do direito e a Ana Paula Herminelli do serviço social, para fazer um estudo sobre a área reformada no estado de São Paulo, em região de reforma agrária do INCRA, que é a região de Ilha Solteira, Andradina, aquela região do estado de São Paulo. Foi um projeto de 1 ano e pouco também, né? Então foi o primeiro recurso que o IPRA recebeu. Esse projeto durou 2007, acho que foi 2008, o ano todo ali também, né? Até que a gente percebeu a necessidade de ter uma sede própria mesmo, né? E a necessidade dessa sede própria fez com que a gente se movimentasse. Aí conheci o Geliane, né? Naquele momento, né? E aí a gente veio a ideia de montar um cursinho. Sim. O Geliane participou do começo do cursinho. Do cursinho. Né? Como é que foi que você chegou mesmo pro IPRA, assim? Eu cheguei no IPRA, eu conheci o IPRA na eleição de 2008, né? Aí passou a eleição e começou a se discutir, assim, vocês estão falando de um passado que eu ouvi falar. Agora, daqui para frente que eu participei, eu tive a impressão que o momento da eleição de 2008 foi fundamental nessa mudança do IPRA. Porque por causa da eleição agregou muita gente, né? E acabou a eleição e essa galera não desagregou. Pelo contrário, essa galera tentou criar um espaço de militância, criar assim era um tanto sonhador. Eu lembro que a gente fazia reunião na casa do Tony aqui embaixo e quem passava na rua falava que era briga. Porque eu tenho discutir de bater na mesa e vamos fazer assim, vamos fazer do outro jeito. Era um negócio intenso demais. Você lembra disso? Era um negócio intenso, né? De discussão mesmo, né? Aí arrumaram o apartamento aqui. Arrumaram, acho que você que achou no mobiliário, se eu não me engano, enfim. Um apartamento ali gigante, mas bem zoado, assim, o piso tudo arrebentado. Falou, ó, serve. A sala do apartamento dá para fazer o cursinho. E na época eu dava aula na Maria Junqueira. E a Aracilda, que era a diretora lá, ela me arrumou não sei quantas carteiras que tava lá no inservível, que ia pro lixo. E eu trouxe essas carteiras, parece que coube 15 carteiras, se eu não me engano. Essas carteiras veio da Unesp, eu não sei. Eu sei que ela arrumou umas mesinhas, umas carteiras. E a gente não tinha lousa, cara. O treino era tão precário que não tinha lousa. Aí a solução encontrada foi o seguinte, falou, ó, vamos passar uma massa corrida na parede para ficar lisinha e a gente pinta com tinta de lousa, vai ficar top, vai ser um espetáculo. E assim foi feito, passou a massa corrida, ficou lisinha. Aí tipo assim, o cursinho ia começar sei lá, na terça-feira, não foi na segunda, isso eu tenho certeza que não foi na segunda. E à tarde, eu fui pintar a lousa. Quer dizer, então as primeiras aulas não tinha lousa, porque tinha que esperar secar, pelo menos no outro dia. E o trem era tão precário mesmo, que a tinta de lousa, aquela tinta verde, era cara. E a grana deu para comprar um preto fosco. A lousa era preto fosco. Olha, né? Pra você ver, não tinha condição de arrumar uma lousa, cara. E assim começou o cursinho. E, assim, eu acho que o legal do cursinho e do IPRA foi assim, que ele ficou na memória e formatou até profissionalmente muitas pessoas, né? Sim. Eu fui um dos primeiros a dar. A primeira aula do IPRA foi eu que dei do cursinho. Eram as 2 primeiras aulas. Tinha uma turma de uns 15, 16 alunos, entre eles o Marco Limonte,
aquele que formou lá de geografia, não sei como é que chama, esqueci o nome dele Vander. agora. O Vander. Hoje ele é doutor em geografia na UFSC. Isso, o Vander. Não, e engraçado, e vira e mexe, conversa com a gente, não sei o que, tem reconhecimento, né? Ele não esquece. Né? E eu tinha, cara, eu era assim, eu fazia pouco tempo que eu dava aula. Eu tinha 1 ano de aula, né? Um máximo disso, num estado que é extremamente raso, né? Eu lembro que eu preparei a primeira aula, né? Que seria, sei lá, quase que 1 semana no estado. E isso aí esgotou em 20 minutos no cursinho. Eu fui embora cabreiro, falei, eu tenho que melhorar demais da conta. Então, eu acho que eu melhorei demais da conta como professor durante o cursinho. Né? Então, aí depois o negócio foi pegando e foi funcionando. E uma curiosidade, assim, que eu acho que, inclusive eu até percebi isso hoje de novo, que vale lembrar, o Wi-Fi aqui do IPRA tem uma senha que é Gabriel 21. Né? Por que Gabriel 21? Porque o Hélito descobriu um morador no apartamento de cima que tinha um Wi-Fi Gabriel 21 sem senha. Então nós roubávamos o Wi-Fi do cara. Você lembra disso? Era isso mesmo. Né? Até hoje a nossa senha aqui é Gabriel 21. Porque... Homenagem. Era Gabriel. Aí o Hélito pôs 21 do PCB. Né? Quer dizer, até hoje a senha aqui é Gabriel 21 devido a esse furto, vamos dizer assim. Esse empréstimo. Que a gente fazia. É um empréstimo não formal. Sem devolução. Sem devolução. Né? Até hoje a gente tem aqui que é desse jeito. Quer dizer, então, assim, era uma coisa assim, de muito sonhador mesmo, né? Por exemplo, o cursinho. Uma das coisas que falou, o que a gente vai fazer, né? Para ter uma sede, precisa ter atividade. Aí abriu um edital no Ministério da Educação, se eu não me engano, que era para cursinhos populares, para a população direcionada em vulnerabilidade, só que tinha que ter 1 ano de existência. Como a gente conhecia, embora não tinha sido diretamente envolvido no cursinho da Unesp, falou, não, vamos fazer um cursinho diferente do da Unesp, que isso é uma diferença nossa, que a gente tentou marcar do da Unesp. Na Unesp são voluntários, né, de todas as áreas que dão aula nas disciplinas, né? A gente sempre tentou trabalhar com profissionais de cada área. Então, da geografia era o Geliane, que era da geografia, da história era gente da história, matemática, a gente correu atrás do pessoal da área. Tentamos colocar uma contrapartida, pelo menos um pagamento de ajuda de custo para os professores, né? E a ideia é que depois a gente concorresse a esse edital e buscar parcerias com entidades e movimentos para custear. Nunca mais teve esse edital e a gente não conseguiu nenhuma entidade para ajudar a custear o cursinho. Então, por isso que o cursinho do IPRA é um cursinho popular, mas sempre teve uma mensalidade ainda que simbólica, que fosse um valor baixo, sempre teve bolsa para quem não tinha condição, mas era também como foi na realidade brasileira a ideia, né? É um cursinho autogestionado. Então, com isso, pagava um coordenador, acho que você foi também o primeiro coordenador do cursinho, tinha 2 coordenadores do cursinho, era pagar as despesas mesmo. Chegou um momento que o cursinho chegou até a pagar o professor mais do que a aula do Estado, né? Mas foi ao longo do tempo. Mas veio um projeto que funcionou ininterruptamente, né? A primeira turma acho que foi em 2009, né? Até o ano da pandemia. A pandemia é o que acabou com o cursinho, né? A pandemia, assim, não dá para dizer só que a pandemia acabou com o cursinho. Acho que a gente... uma conjuntura que... Por exemplo, vamos lá, os cursos de licenciatura hoje. Vocês pegam os cursos de licenciaturas hoje, o maior empregador é o Estado de São Paulo, aqui para nós, né? Cara, é extremamente precarizado. Então, eu acredito que diminuiu muito o público, não tem nem dúvida. Diminuiu o público de cursinhos. Se você olhar o da Unesp, eles faziam processos seletivos gigantescos, né? Que juntava lá 300, 400 pessoas inscritas nos processos seletivos, às vezes até mais. A gente panfletava na porta da saída do cursinho da Unesp. O da Unesp chegou a ter 10 mil inscritos. Então, né? E o que acontecia? Hoje, cara, eles estão passando na escola para tentar manter o cursinho. Né? Então, nós pegamos eu acredito que um momento em que, de surgimento de ProUni, que isso estava tendo que animou a galera a ter um curso superior. Havia uma perspectiva diferente do que há hoje, né? Hoje, com essa questão mais neoliberal, as pessoas passaram a procurar menos cursos universitários, por incrível que pareça.
E os cursos IAD também, né, à distância, não exige vestibular. Então, o cara entra fazendo licenciatura à distância, não precisa de cursinho. Mas a gente teve muita gente aqui também que não focava só na questão de pensar em concurso público, Sim, sim. né? Mas nós chegamos o cursinho chegou a ter 140, 150 alunos. Quando veio para cá, porque lá cabia 30, a gente veio para cá depois, até fala um pouquinho disso depois, né? Mas a sala aqui do fundo é para 96 pessoas e a da frente 35. Então era 130. E era lotado. 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 E o Carlos já chegou por outro caminho, né? Que você veio pelo MTD, que era um parceiro nosso. Não, então assim, quando a gente conversa, a gente tava procurando sede também, né? Aí a gente conversou na época, eu lembro que foi uma conversa informal, você falou que tava alugando apartamento lá. Aí eu falei que a gente podia entrar como parceria. E foi assim que aconteceu. Eu lembro que acho que a gente pagava, acho que o aluguel lá era 450, não era? A gente pagava acho que R$150. O MTD pagava R$150 para poder utilizar a sede lá. A gente fez alguns sarais lá também, sábado à noite. A gente fez algumas atividades do MTD lá, né? Aí, mas logo em seguida já saiu o Ponto de Cultura. E nós viemos para cá. Né? Eu lembro que quando a gente veio aqui, a gente viu, inclusive a parte do lado de lá, foi a gente que mexeu no telhado, um dos banheiros foi, né, material que o MTD conseguiu na época. Então, assim, o MTD na época era um grande parceiro mesmo do IPRA. O que era o MTD? Movimentos Trabalhadores Empregados. Era o MTD. Mas o Ponto de Cultura... Ixi, eu tô ficando velho, minha memória tá ruim. Primeiro a gente veio, depois que surgiu o edital do Ponto de Cultura, não foi? Não. Ou foi tudo junto? Não, na verdade a gente montou o edital, veio o edital, a gente escreveu o edital. Isso, lá no apartamento. Lá no apartamento. Acho que a coordenação estava você, eu, o Rogério, que estava estudando acho que já em São Paulo, o Elito e o Tony, que eu me lembro de coordenação do IPRA, né? E aí fizemos o projeto, rascunhamos o projeto nós, aí foi dessas reuniões que você falou que você é a briga mesmo, qual que é o eixo, tinha inclusive um núcleo de produção audiovisual, tinha o Clube do Livro, a Olga Benário, tinha, o que mais que tinha lá? Tinha o Cine Clube. Eu lembro que o Clube do Livro, inclusive, foi eu que fiquei responsável por isso. A ideia surgiu, eu dei ideia e acabou ficando responsável. A ideia foi essas livrarias espíritas, que o indivíduo paga a mensalidade e recebe por mês, a gente fazia isso. E chegou a mandar muito livro para fora, né? Eu lembro que eu colocava livro no correio, cara. Entendeu? Mas assim, eram poucos, né? Mas tudo, isso vale salientar, tudo que estava no edital foi feito, foi concluído. Isso. Né? Isso foi feito tudo, sem ainda exceção. tinha um núcleo, um centro de documentação e memória, que depois, mais para frente, a gente conseguiu fazer o Memórias da Resistência. Mas aí isso, mandou o edital, aprovou. Aí lá o apartamento, eu lembro disso, a gente não comportava mais as atividades. Sim. Porque tinha até, como é que é o nome, que o pessoal ia usar a internet de graça, pública, era... A gente pôs um monte de computador aqui, aquele momento que... Tinha uma... Não era Lan House, que Lan House pagava, mas quando você tinha uma rede... Era um ponto de acesso. Fazia parte do edital. Aí a gente montou isso, mas lá não comportava o prédio. A ideia era, inclusive, manter lá e manter aqui. Porque lá, o apartamento, ele é de uma outra entidade aqui de Franca, que é a Infacap, Instituto Cavaleiro Petralha, né? Então, a gente tem uma boa relação com eles, né, para usar lá. E lá era a ideia de manter só o centro de documentação e memória, mas isso depois descontinuou, não tinha recurso para isso, né? Aí a gente foi rodando a cidade. Eu lembro que foi ver barracão lá no Santos Dumont. Aí quando achou esse aqui, falou, putz, isso aqui é pertinho, né, do lugar que a gente já estava. Né? Mas estava derrubado aqui, né? Não tinha nada. Muito zoado. Isso aqui derrubou um monte de parede. Eu fui um dos que, a hora que abriu a porta, eu falei, gente, mas não dá conta. Era muito ruim, era um escombro. Era um escombro. Era isso mesmo. O palco aqui tem até a marca, ó. Foi aumentado o palco, o cimento queimado foi feito Uma no época foi uma mutirão. igreja, né? Inclusive a gente tem uma cruz lá na porta, lá no vitral lá. Até hoje tem aquela cruz lá que era uma igreja. Quer dizer, Aí, ó, tem até um vídeo da inauguração daqui. Agora se falando eu lembrei, vou pegar. Foi no Dia da Consciência Negra de 2011, eu acho, 2010 ou 2011, não lembro o ano exato. E teve o coral do Henrico Neri aqui, fazendo uma apresentação. Não tinha nada aqui de móvel, umas cadeiras que a gente tinha lá do cursinho, outras que a gente ganhou da Unesp, de mobiliário, só estava pronto mais ou menos o salão aqui.
Aí tinha um pessoal assistindo e eles apresentando, fazendo apresentação aqui, né, na Semana da Consciência Negra. Então teve uma série de atividades. Foi uma coisa bem bacana recuperar esse vídeo aí, preciso achar, acho que está até no site do IPA. Mas foi isso, a mudança. Aí a gente carregando as coisas de lá para cá e tudo sempre funcionando em mutirão. Mutirão. Não tinha muito dinheiro para pagar o Dipinho, que é o nosso eterno pedreiro, né, e parceiro de longa data, que era sogro do Dudu, tio Dudu, não, sogro do Dudu, acho. Então o Dudu trouxe ele, o pessoal do hip hop também. O cimento queimado foi pensado para isso, né? Mas era muito zoado. Assim, hoje não pode nem comparar com o que foi. Tinha um mataral aqui no fundo, porque era maior, né? Porque tinha o do lado. Aí, numa época que a imobiliária queria o prédio, né? Quis o prédio de novo. E, na realidade, eles queriam derrubar isso aqui e fazer um prédio, né? E comercialmente é muito barato que se paga nesse lugar se você pensar num edifício aqui de moradia. Aí fez um acordo com a imobiliária, não foi? A gente deu um pedaço que tinha aí que era do IPRA, a troco deles ficar aqui sem baixar o aluguel. E até hoje cheguei aqui, você já estava conversando com o cara para mexer no telhado. Então, quer dizer, ainda é um prédio. Acho que o IPRA ainda tem que pensar numa sede própria construída, porque quando você olha o tanto de pessoas que passou por aqui, o tanto de vidas que isso aqui transformou. Não, porque como você vai falar com a menina do ensino médio, numa escola pública, passa numa federal de medicina, igual aconteceu aqui, mais de um caso, como você vai falar que o IPA não transformou? Né? E a mesma coisa acontece no concurso público, os laços de amizade que a gente criou. Sim. Né? Quer dizer, como é que você vai falar? Franca merece o IPRA com uma sede própria, na minha opinião. Eu acho que a gente colabora muito para dar voz a movimentos de teatro que não tem esse espaço. Então, a gente precisa sair um edital de prédio próprio aí. Isso era interessante. Não, pior é que eu tô falando como se fosse coordenador, né, velho? Mas você foi muito tempo. A vida tomou outro rumo, fui fazer outra coisa e acabou que eu me afastei, né? Acho que tem que afastar mesmo, né? Porque hoje eu já tô com... Hoje eu sou neto. Eu tenho neto, quer dizer, Quer dizer, então já não tem aquele gás mais que tinha e está surgindo uma galera nova que eu, à distância, vejo que o gás deles é até maior do que a gente tinha. A gente era em 5 com gás. Hoje tem 20 com gás. Então, não acho que é absurdo sonhar que essas novas gerações que estão aí vão conseguir uma sede própria. Isso é uma opinião minha, né? Certo. Nesse movimento todo que você falou, né, das pessoas que passaram por aqui, né, e dos alunos que saíram do cursinho que eu estava comentando. Pô, tem gente que fez depois mestrado, estudou escola pública, doutorado, hoje é professor universitário, e teve tudo que é curso, medicina, direito, licenciaturas, área tecnológica e tal. Então isso realmente é muito bacana. E naquele edital de Pão de Cultura, acho que foram 3 selecionados em Franca. Só a gente continua. O outro era a FETAMP, que funciona mais ou menos, e o outro era as Cavalhadas, que desistiram no primeiro ano. Porque o recurso, acho que era 3 parcelas de R$60 mil. As Cavalhadas devolveram o projeto e falaram, não, a gente não quer mais... Não, pega o dinheiro, a gente não quer prestar conta, né? Eles ainda são formalmente, mas naquele edital eles desistiram. E depois veio o movimento mais forte, né, nacional dos Pão de Cultura. Né? A gente participou, por exemplo, em Fortaleza, acho que foi eu, o Hélito e o Tony, eu não sei se o Rogério foi, você não foi. Que era um encontro nacional de pontos de cultura, rede, teia, né? Foi um momento legal também, que a gente apresentou Memórias da Resistência, que foi um outro projeto que a gente fez na sequência, que era um edital de ponto de mídia livre. Sim. A gente foi contemplado, fez um documentário sobre a questão da ditadura no interior de São Paulo, de uns documentos que ainda tinham guarda aqui do IPRA, né? Virou um livro também, então, quer dizer, dali vieram vários projetos. E uma coisa que você comentou, de repente o Carlos também pode falar,
que eu vi isso numa reunião do Conselho Municipal de Cultura aqui, do pessoal do Nulo falando. Falou um termo que eu usava, às vezes eu achei legal que eles falaram, porque o IPRA é um incubador de grupos e projetos, né? De muitos grupos que passaram por aqui, que não tinham sede. Você mesmo, né, veio com o MTD, né? Tem foto aqui, por exemplo, da Ana Araújo, que era do Grupo Ato, com carriola carregando cimento e bloco na reforma, né? Nesse período aí, o Carlos não voltou agora, né? Mas ficou um tempo também, você foi coordenador há muito tempo. Como é que você avaliam esse papel do IPRA nessa relação com outros grupos da cidade? Assim? Não, assim, é porque... Ah, só fazer a pergunta de novo. Não, porque assim, aqui ó, nós tivemos aqui os grupos de hip hop, que todos os grupos de hip hop passaram pelo IPRA. O primeiro Batalha no Topo foi aqui. Exatamente. Tivemos aqui os movimentos sociais, né? Inclusive uma das divergências que a gente até se afastou, a gente tentou trazer inclusive o pessoal do MST de Restinga, para fazer o pessoal também do hip hop aqui, né? Tem um grupo de hip hop até hoje. É o Veneno H2. É, Veneno H2. Eles se apresentaram aqui várias vezes. Tipo assim, movimentos culturais, né? Do teatro, enfim, então, ou seja, então, eu avalio que o quê, né? O IPRA serviu também muito para poder não só incubar, mas também para incentivar, ter um espaço mesmo, né? E a gente sabe como que é a política de Franca com relação à cultura, né? É menos um, na verdade. Não tem recurso absolutamente nenhum. E aqui mesmo de forma voluntariosa, mesmo a gente, né, muitas vezes tendo que correr atrás com os próprios recursos e tal, a gente conseguiu manter um espaço em que as pessoas possam, né, utilizar num valor, né, muitas vezes até muito simbólico. Às vezes a gente nem cobrava, né? As pessoas utilizavam o IPRA aqui. Pagava limpeza. Pagava limpeza, exatamente. Então, assim, então o trabalho que o IPRA pôde desenvolver, pôde construir ao longo desses anos com os grupos, né? Acho que talvez não tenha nenhum grupo cultural em Franca que não conheça o IPRA. Né? Acho que eu tenho convicção com relação a dizer isso. Acho que foi uma parceria que qualificou a cultura da cidade mesmo, do ponto de vista, né, da ação, do ponto de vista das possibilidades. Né? Então, acho que foi bacana. Muitos grupos, igual você falou, cresceram muito daqui, né? Esse espaço, de repente, muitos grupos que hoje atuam na cidade nasceu aqui e hoje tem a sua condição própria, porque o IPRA ficou pequeno, vamos dizer. É isso que é legal, quando você falou que todos os grupos conhecem o IPRA. É isso que é legal, porque todos os grupos conhecem o IPRA e todos falam bem do IPRA. É difícil a gente encontrar alguém, né, que tenha alguma crítica a fazer, alguma mágoa com o IPRA. Não tem, né, porque as pessoas vieram, começaram, cresceram, criaram asas e voaram, e outros vão surgindo. Eu acho que se o IPRA surgiu lá atrás como um guarda-chuva com CNPJ para acolher várias pessoas que não tinham em volta e precisava, o IPRA naturalmente com o tempo foi se tornando uma incubadora mesmo. Né? Então eu vejo assim, isso como de extrema importância, porque quando os grupos crescem, quando as coisas acontecem, esses grupos criam CNPJs próprios, vão buscar editais, etc., eles já estão estruturados. Mas eles existem porque eles passaram por aqui, porque tiveram essa condição de atuação aqui. Né? Então, assim, é fundamental. E eu acho assim, muito bonito, e eu vou falando isso aqui agora, eu estou lembrando lá das brigas do Ponto de Cultura, lá, que ficava aquelas brigas com o pau moía mesmo, quando começou o Ponto de Cultura, como aquelas 5 pessoas ali, que tinha assim, uma ideologia política, um modelo de sociedade diferente do que a gente via, liberal, né, conseguiu furar uma bolha. Né? Furar uma bolha e proporcionar um espaço de cultura, de lazer, de conhecimento, né, de ideias, de discussão política, de discussão cultural.
numa cidade em que há décadas não tem uma política de cultura que abrange esses grupos menores. Então, eu acho que é fundamental. Mas eu acho que a gente pode comentar também um pouco com relação à questão também da influência na política também. Porque várias pessoas passaram por aqui e hoje estão aí no cenário da política municipal, né? A gente teve, por exemplo, nas últimas eleições agora, o Du, né? Tivemos a atuação da Tuane, várias pessoas assim que passaram pelo IPA, que se estruturaram aqui com os movimentos políticos e culturais, né? O movimento negro, principalmente, e que hoje estão aí, né? no cenário da política municipal, né? E é na região também, né? A gente teve, por exemplo, alguns candidatos que fizeram cursinho, por exemplo, e saíram candidatos aqui na região, né? Não é Restinga. Restinga, hein? Exatamente. Então, assim, então era legal a gente avaliar isso também, que eu acho que isso é uma coisa bem bacana também que o IBRA pôde produzir, né? Foi radiador de uma cultura política mesmo, do ponto de vista, né, da construção de liderança, de quadros aí para a região. Perfeito, acho que isso aí vai muito em encontro dos princípios norteadores do IPRA, né? Porque ele não é só uma entidade abstrata para captar recursos, né? Ela tem uma orientação ideológica, você vê que o estatuto do IPRA é um estatuto que a gente pode dizer que é um estatuto socialista, ele afirma isso no seu estatuto como seu princípio, uma nova organização social, sociopolítica, econômica, né? Então ela aponta também para o que o pessoal chama hoje de economia criativa ou economia solidária, mas a gente usa os termos mais clássicos, né? Então acho que tem esse papel importante também teve. Então ele teve papel cultural, educacional, Sim. Instituto Praxis, de educação e cultura, articulado com movimentos políticos, movimentos sociais, né, da cidade, que veja, o IPRA ele é suprapartidário, ele não é apartidário, quer dizer, ele acolhe diferentes partidos, né, mas numa perspectiva de esquerda, né, porque em tempos de apartidarismo a gente fala, não, pode ser suprapartidário, ser apartidário é difícil. Mas, sobretudo, ele tem uma perspectiva política de transformação. Tanto que o debate para o nome do ponto de cultura, que a gente usa pouco ele, né? Ele tem uma identidade própria, precisava registrar um nome, era ponto de cultura, pedra no sapato. Que a gente queria ser uma pedra no sapato aqui, justamente do processo político reacionário, que a gente vinha vivenciando depois dos anos 90 aqui também na cidade de Franca. Falou, não, isso aqui é para incomodar, para gerar mudança, para gerar uma massa crítica, seja na articulação de movimento, na área de cultura ou na área de educação, né? Acho que nesse aspecto a gente fez os cursos Marx e Marxismos, que foi o primeiro curso também econômico, depois do Realidade Brasileira, em 2007, que a gente fez, está tentando lembrar, funcionou no cursinho do Carlos Amorim, né? Ali captou um pouco de recurso, a gente trouxe intelectuais, militantes de várias cidades, e era um curso de formação direcionado, tinha jornalista, tinha operário, tinha sapateiro, tinha estudante, tinha trabalhador de diversas áreas, tinha professor. Foi um curso de 12 módulos, acho que foram 5 meses de curso. Foi o Marx para marxistas, não é? Marx e Marxismos. Esse eu fiz. Esse eu fui aluno. E aí depois a gente deu. Você foi aluno também? Fui, ué. Mas não era de Marx aos Marx. De Marx aos marxismos, isso. Ué. Esse curso eu não fiz. Esse eu fiz. Depois a gente fez o quê? Uns 5 módulos dele aqui na sede antiga, em Bebedouro, né? Dele em Uberaba também. Então, quer dizer, tem um lastro. E a gente até brinca, né? Quando vai olhar o portfólio e fala, nossa, mas já aconteceu tudo. E a gente esquece de algumas coisas que não está registrado lá, né? Mas quando olha a quantidade de atividades, entidades, grupos, pessoas que passaram, realmente é impressionante. Um momento assim que eu acho engraçado, acho que não sei nem se vai caber isso aqui, foi que a discussão era feia no ponto de cultura para tudo. Então, por exemplo, o Clube do Livro chamava Clube do Livro Olga Benário. Então as coisas tinham um nome, né? Dar nome nas coisas e criar grupo de WhatsApp é com o Tito. É verdade. Né? Tudo ele quer dar um nome, tudo ele quer dar um nome. Aí eu lembro, cara, que tinha um, eu não sei uma dessas coisas que alguém escolheu o nome de uma personalidade viva, né? E esse dia eu acho que eu cheguei atrasado na reunião, não fui na reunião. Quando eu cheguei lá, estava decidido que ia chamar, sei lá, tipo Tito Flávio, né? O Clube do Livro Tito Flávio, por exemplo. E o cara era vivo. E eu não, cara, aquilo para mim não entrou na minha cabeça. Eu falei, gente, vocês não podem pôr o nome no negócio, o cara é vivo. Não, mas é um grande militante, não sei o quê. Rapaz, amanhã parece que o cara virou pedófilo aí. Como é que você muda o nome? Tem que arrumar um cara morto. Arruma um morto e põe o nome do morto.
Do vivo, não, pô. Você não sabe o que vai acontecer com a vida do cara ainda. Aí eles acabaram, no primeiro momento, rindo, torcendo o nariz, mas mudou o nome. Eu não lembro o que era. Não sei se era o cursinho. Eu não lembro. Eu acho que foi o cursinho. eu não Pode sei. ser, porque o cursinho depois virou cursinho Caio Prado Júnior, mas eu não lembro realmente o primeiro nome. Eu não lembro quem que era o vivo. Tô tentando lembrar quem que era o vivo que queria que. Não era o primo de Arruda Sampaio, não? Não, acho que não. Não. Não lembro quem que era, cara. Eu sei que eu falei, não, gente, pode pôr o nome do negócio do cara vivo. Não, então aqui é a, né, Geliane, o Carlos, a primeira sede do IPRA, né, quando a gente veio, pensou um lugar, ficava ali em cima. Né, como é que era a disposição das salas mesmo, vocês lembram lá? Lembra, a primeira sala era uma do PCB, MTD, não era? E uma biblioteca. Isso. E o Aí- salão usava para poder fazer o cursinho. A sala A do sala, apartamento era o cursinho. E tinha uma cozinha. Mas assim, A cozinha com lavanderia. isso. Mas assim, hoje a aparência aqui é bem melhor do que era, né? Porque, se eu não me engano, tinha salões fechados. Onde aquela pastelaria ali era fechada. Sabe? E tinha uma farmácia antiga também. Isso, uma farmácia antiga. Tem assim, uma perca, infelizmente, é justamente onde era o guichê ali da Impressão do Zé, que é um prédio histórico. Né, que eles agora fizeram aquela fachada horrível. Mas era um prédio antigo da Impressão do Zé. Aqui na esquina também tinha um outro Então, antigo. aqui, bem aqui na frente, Tinha um hotel. isso aqui era um hotel antigo. E a gente tem muitas fotos de lá, era lindo. Quando começou a demolição, a gente tentou fazer a preservação e falou, não, é eclético, são várias fases diferentes de arquitetura, não tem função histórica. Foi o que o Condefat de Franca apontou. Mas foi muito triste de ver, porque ele era bem antigo e bonito. Né? Ao mesmo tempo que a gente ocupou essa praça, muitos alunos saíam do cursinho e iam para a sorveteria, que é uma referência à Pimpinela. E aqui no Coreto tinha uma rádio de megafone. Uma rádio poste que funcionava no segundo andar da Pimpinela. Em cima da Pimpinela. Nessa rádio, né? Aí ficava tocando um sonzão à noite, cursinho rolando, dava um intervalo, os meninos vinham pra cá. Mas era um somzão assim, clássico mesmo. Era um negócio de rádio AM mesmo. Era som de rádio AM. Falava a hora. E uma coisa assim, a gente falou de acessibilidade zero, né? Porque lá era. Eu lembro que a gente fez uma sessão de cineclube e fez um curta sobre a história da estação. E aí convidou o pessoal da Pimpinela, um senhor. Aí a hora que ele chegou lá em cima, a primeira coisa que ele falou assim, ele falou 76, um número aleatório assim. 76 degraus. Ele subiu com dificuldade os 76 degraus para ver a sessão do cineclube. E aí foi isso mesmo. E aí foi, quando virou ponto de cultura, que não era mais só o cursinho, que surgiu a ideia, a necessidade da gente sair dali. A gente queria manter para fazer lá um centro de documentação e memória, não deu certo. Aí foi quando a gente achou, depois de rodar muito lugar na cidade, a gente não queria sair aqui da estação, porque a estação para a gente tem esse valor importante, sim, né? Na história de Franca. Não é centro, embora é perto do centro, não é centro. E todos os espaços culturais sempre foram no centro, né? Falou, pô, vamos fazer algo, né? Não é num bairro, mas também é uma região intermediária, histórica. De fácil acesso, né? Terminal de ônibus. Terminal de ônibus. E onde Franca também, de certo modo, surgiu, né? Que é o bairro da Estação, que aqui tinha estalagem lá para baixo no Boa Vista. Então, que é um local histórico simbólico, né? Aí foi onde a gente alugou o barracão ali, né? A gente pode andar para lá, né? Para ir vendo o caminho, conversando um pouquinho, né? Pouquinho a gente já vai ter. Aí, o Geliane, Carlos, né? Não sei se vocês lembram aí desse processo de busca de uma nova sede. Sim, lembro. Tava com barracões com você, inclusive. Tinha, acho que na época parece que ficou 2 em Haver. Era aqui, que era muito zoado, e um outro lá na Doutor Carrão, que era zoado e meio. Isso, é esse da Carrão, que era ali no Santos Dumont. Esse, nossa senhora, esse era uma tragédia. Mas assim, uma coisa assim que esse quarteirão, né? A gente fala assim, o IPRA como ponto de cultura, porque aqui deu movimento. Sabe, surgiu o cursinho chegou a ter mais de 100 alunos, então deu movimento.
Mas eu me lembro que esse quarteirão era um quarteirão assim muito... É morto, é porque ele Não, ele era costa. ruim, tinha uma prostituição muito grande ali. Não, e um detalhe, ele é costa de outros barracões. Ele não tem nada. Daí pra lá não tem nada. E ele tem entrada do prédio, só isso. Ele é costa de outros barracões que dá pra avenida, né? Até o Cacique aí, por exemplo, foi depois do Ipra. É. É o que você falou. Aqui essa região aqui sempre foi barracão de café, depósito de café, armazenamento de café, né? Eu acho que tem isso por exemplo, Cacique hoje ali, mas era um outro barracão pior que o do Ipra, Sim. que aí demoliu mesmo e fez outra coisa, que ainda mantiveram uma estrutura aqui na esquina. Se a gente vê que a estação ainda preserva muito de uma arquitetura antiga, né? E a gente sempre quis também ter um espaço que fosse uma fábrica, né? Que também tem a relação com a história de Franca. Aí, por acaso, nesse processo, a gente descobriu que onde é o Ipra hoje, né? Que foi uma igreja, mas a primeira função ali foi uma fábrica de doce. O proprietário veio conversar com a gente e falou: aqui era uma fábrica de doce que saía as carroças para vender doce, saía pela praça da estação. Porque o terreno todo ele dá ligação ali lá da igreja, né? É. Então ali tinha uma porta antigamente, a gente já não pegou essa fase. Mas então tem esse valor também simbólico, né? Além de tudo. Eu descobri também que ele já foi correio. Foi correio? Foi correio, eu descobri. Eu acho que correram um pouquinho pra frente. Tipo assim, o rapaz veio, teve uns rapazes que vieram aí, uns dias aí, ele falou que ali já foi os correios já. Ah, isso tá pista. É, já foi os correios. Ah, o correio... não lembro. Vamos lá, vou passar aqui. Pode vir. Aí essa mudança, até a mudança assim, que a gente cogitou tanto, né? No fim das contas a gente manteve a região. Ó, amigo, bom? Beleza? Esse aqui é o nosso prefeito. Que é isso. Amém? Ah, não. Você pode pagar um marmita? Então, só vamos terminar essa gravação, aí daqui a pouquinho a gente já... Eu pago pra você. Pode ser? Tá bom. Aí a estação é isso, acho que a estação representa isso também, né? É um bairro ainda popular, Uma região. uma né? região, verdade. E essa mudança que a gente fez no braço. No né? braço, verdade. Então Eu lembro que, mudou. nossa, quanto que a gente transportou de coisa pra cá. E derrubou telhado, quebrou parede. E ali tem imagens antigas, né? Ele teve que derrubar, tirou porta para fazer a sala de aula, né? Isso aqui A cruz sim. continua no vitral lá. E a cruz no vitral, a gente não tirou. A cruz continua no vitral. Né? As árvores, a gente que plantou. Sim. Essas árvores eu espero que vai florir, né? Quando plantaram falaram que era IP, né? Não sei se é Mas verdade. isso é seguinte. Eu também acho que você não tá com cara de IP, não. Não veio uma flor amarela até agora. O legal também foi o varal solidário lá. Não sei quem teve essa ideia, a gente pendurar roupa lá. Né? Essa região aqui, infelizmente, é uma região que tem muitas pessoas em situação de rua. Né? E toda a roupa que chegava ali não dura 5 segundos. Você põe ali. Ele precisa pintar de novo, mas é o muro da solidariedade. Porque o primeiro que fez foi o Christian, na Casa Amarela. Depois fizeram um lá para a região da Avenida Brasil. E o nosso foi o terceiro muro da solidariedade. Eu fui até pesquisar o projeto. É um projeto árabe, eu não sei se em que lugar exatamente, que país surgiu. Mas a ideia mesmo de que quem tem sobrando deixa, então deixa o que você não usa mais e pegue o que você precisa, né? Então a gente tentou deixar na fachada do prédio também essa função social. Ela não é necessariamente cultural e pedagógica, né? Mas é o espaço nosso, né? É um espaço que a gente tem muito carinho mesmo, né? Quando a gente pensa mesmo em mudar muitas vezes, né? A menos que seja para um espaço próprio, para uma sede própria, mas mudar, sair daqui com a história, né? Com a energia que tem, né? Porque a gente, de certo modo, né? Passou várias fases, vários momentos difíceis, mas agora está num momento muito bom também, né? Como você trouxe, né? Com uma nova coordenação aí que está com muito gás, focando aí, não tem como não mencionar o Mauro, a Laila, que estão aí nessa coordenação nova, a Rebeca tem ajudado muito também a dar um gás
na nova estética, né, para ocupação do espaço, para revitalizar, trazer novos grupos. Hoje a gente sabe que a cena cultural em Franca, ela expandiu, cresceu muito. Né? Hoje não tem uma política cultural. Até queria falar, que vocês falassem um pouco também isso, para a gente meio que encerrar, né? Como que é a importância, como vocês veem hoje, a política de cultura na cidade, né? Dessas transformações, né? A gente pegou um momento que teve um boom, que acho que foi o projeto mais revolucionário de cultura que teve nesse país, quando Gilberto Gil foi o ministro da Cultura, foi o projeto dos pontos de cultura, que era parar de fazer política de balcão, quer dizer, quem conhece o ministro, o secretário tem recurso, e política de edital, que democratizou mesmo o acesso, né? E hoje a gente vê, Franca está fervilhando de grupos, de eventos, de atividades culturais, mas a gente não tem em Franca uma política cultural. Tanto que os últimos projetos de cultura, os editais, Aldir Blanc e Paulo Gustavo, foram recursos federais, que a prefeitura não aportou nenhum recurso, pelo contrário, tirou para orientar para áreas que ela julga necessário, né? Mas como que vocês, meio que para finalizar, pode falar um pouquinho também, e aí vamos inverter a ordem, né? A gente não se apresentou, né? Acho que é importante também vocês se apresentarem, né? A gente geralmente faz uma apresentação no início, vamos deixar ela para o final, mas para esses dois eixos, assim, política de cultura e uma apresentação. Bom, meu nome é Geliane Gonzaga, eu já tive aqui do IPRA por muitos anos. Eu acho que essa política de cultura, Franca não tem. Você fala, como é que eu vejo isso? Eu não vejo nada de cultura, em especial nas áreas mais periféricas, nos movimentos mais, vamos dizer assim, discriminados, né? Eu não vejo isso. E o engraçado é que isso cresceu, né? Hoje o hip hop é uma modalidade olímpica, né? Então, se você for olhar por isso, nós tivemos muitos atletas dentro do IPRA também, né? Vários grupos de atletas dentro do IPRA. Então, eu, para ser sincero, eu não vejo, em termos municipais, não tem muito o que falar sobre isso. Eu não vejo, como é que eu vou falar de algo que eu não vejo? Não, assim, tipo assim, meu nome é Carlos Machado, né? Eu já apresentei em outros, em outros momentos aí do documentário. Assim, não, e realmente, tipo assim, hoje a política, assim, é inexistente, né? Não existe uma política cultural, né, para a cidade, né? Então, o que há? Há um repasse de verbas federais e estaduais, mas política organizada, concatenada, com estrutura, né, com projeto, com estratégia. Hoje, infelizmente, a gente não tem nenhuma política dessa relacionada à Cidade Franca, né? E apesar disso, você tem muitos grupos que estão engajados, que fazem todos os dias, das tríplices corporação, enfim, né? Faz tudo, né, na força da vontade mesmo, né? A cultura da cidade conseguir avançar o quanto que avançou, principalmente na última década, né? Eu acho que é visível isso. Eu acho que isso é importante para o desenvolvimento, né, da cultura da cidade. Acho que é isso, né? A cena cultural que você falou, né, Geliane? Tem cidades que têm, inclusive, linha de financiamento para grupos periféricos, que chama cultura periférica, inclusive. São Paulo tem linha de financiamento específico. Franca nem tem, de certo modo, uma linha de financiamento, nem geral, né? Então, carece muito mesmo. Quer dizer, os grupos existem, eles estão aí, eles produzem, eles atuam, eles se articulam, mas não tem o devido reconhecimento e o respaldo. Você está conversando com o Mauro, né? Uma memória importante. Hoje é Dia da Consciência Negra. Hoje fazem 14 anos que essa sede foi aberta em Franca, foi inaugurada. Foi no Dia da Consciência Negra de 2010. Foi a primeira atividade que a gente fez aqui com o Coral Afro, regido pelo Henrico Neri naquele momento, né? E outras atividades que a gente desenvolveu naquele momento, né? Então, é importante marcar, né? Enquanto política cultural, Franca não existe. Mas os grupos que aqui passaram, que hoje já têm vida própria, que atuam, ou aqueles que nem passaram por aqui também, nem todos os grupos passaram por aqui, evidente, né? Contribuem para pressionar a cidade, né? Porque tem a demanda de uma política estruturante e estruturada de cultura. Então, retomou o Conselho Municipal de Cultura, que nem ficou anos sem funcionar. Então, são espaços que a gente tem que ocupar, né? E pressionar, cobrar mesmo o poder público, porque não é favor. Hoje o orçamento de cultura da cidade é 0,09%, é ínfimo.
Quando se tivesse 1% do orçamento para a cultura, todos esses grupos, inclusive a política cultural periférica, nós estamos aí na Semana da Consciência Negra, né, você poderia ter dotação orçamentária específica e não ficar gastando com dinheiro da cultura, né, como infelizmente a gente faz com luzinha de Natal. Acho que bons ventos estão soprando. Né? Pessoas, a cena cultural está forte, inclusive no audiovisual. A gente está vendo uma geração, novamente aqui a nossa equipe está aí para demonstrar, né? O Guga na filmagem, está aí o Marcelo no som, o Mauro com curso também, a Laila na fotografia, quer dizer, uma galera que não é uma geração tão nova, mas é uma geração que está renovando a cena cultural da cidade. Então traz muita esperança para a gente. Ano que vem a gente faz 20 anos, a gente vai comemorar aqui os 20 anos de IPRA, né? Foi fundado em 2005, estamos indo para 20 anos. No momento que Franca está completando seus 200 anos, então isso é muito simbólico para a gente. Franca, 200 anos, com 20 anos de IPRA, 10% da história da cidade, nós estamos aqui contando, né? A gente espera estar por muito tempo ainda, renovando e trazendo gente nova e abrigando grupos também que não tem espaço.